Nós estamos no período de chuvas, né? E continuamos acompanhando a situação de muitas pessoas que sofrem com os riscos e as perdas nessa época. Mas e as pessoas que não têm casa? As que estão em situação de rua, como é que elas ficam? É o que nós vamos saber a partir de agora, ao vivo, com Leandro Santiago, porque a gente quer saber, Leandro, para onde essa população vai, né? Se essa população tem dificuldade ainda maior do que as pessoas que estão vivendo momentos em locais vulneráveis ou perigosos, essas estão literalmente completamente vulneráveis, né, Leandro? Pois é, né, Wilson? E a gente aqui na Praça Sinimbu, pelo menos os moradores aqui em situação de rua, tem uma lona, tem um lugar pelo menos para ficar, porque tem lugar que nem isso tem. E a situação, de qualquer forma, se complica nos dois lados, uns mais, outros menos. Mas para falar sobre isso, a gente está aqui com a Rafael Machado, que tem mais detalhes para nós. Rafael, boa tarde. Nessa época agora, como é que fica a situação desse morador? Bem, boa tarde, Wilson, e a todos os telespectadores da TV Pajuçara. Então, esse momento de chuva sempre é difícil, entra ano e sai ano, e a gente nunca se tem um plano realmente para atender a população em situação de rua. Nunca fomos convocados pela Defesa Civil do município, nem do estado, para vir apresentar um plano, até porque, assim, essas pessoas que estão aqui hoje na Sinimbu, que ainda tem a lona, que mesmo assim tentam tirar esse pedaço de lonas dele, ainda tem como. Mas as outras pessoas que estão nas calçadas e nas marquises não tem como se proteger da chuva. E a Defesa Civil precisa ter uns espaços e uns locais especializados nesse período chuvoso, porque nos abrigos hoje, Wilson, a gente não tem capacidade. Hoje nós temos mais de 5 mil pessoas em situação de rua. Os dados ainda não são concretos, são dados de atendimento, porque não existe uma pesquisa nem um diagnóstico. Mas assim, a população em situação de rua, ela fica sempre de fora. Então, aí, os vereadores na Câmara de Vereadores muitas das vezes dizem: eles não querem estar no abrigo. Vão no abrigo, os abrigos estão superlotados. A gente tem a casa de passagem, a São Vicente de Paulo, que comporta 300 pessoas. Temos o abrigo no Poço, o Manuel Coelho Neto, que é para 50. Mais outro abrigo lá em cima, que é para 50. Então, assim, 500 vagas para 5 mil pessoas que estão em situação de rua vai se resolver? Do mesmo jeito são os nossos centros pop. Eles ofertam serviços manhã e tarde para 30 pessoas. Isso comporta, só que nessa região da parte baixa do centro, nós temos para mais de 2 mil pessoas em situação de rua. Então, assim, é preciso que o poder público se tenha um plano de contingência para essa situação da população em situação de rua e se tenha espaços especializados. O movimento, ele está disposto junto, como foi na Covid-19, a fazer também essa parceria de cuidar de um abrigo. Se eles não nos der um local, a gente tem a equipe para tomar de conta desse pessoal, eles fornecendo alimentação e kit de higiene para esse pessoal. A gente tem um local. Agora, o que a gente precisa realmente é que esses direitos sejam assegurados, porque entra ano, sai ano, sempre vem essa questão de chuva. Se para quem nós que temos casas já é difícil viver com essa chuva, imagine para quem não tem um teto, nem um lar. Então, assim, é preciso. E sem contar que muitas pessoas na rua ficam a mercê, porque, assim, muitos têm soro positivo, já teve pessoas que teve surto na rua em nossos abrigos de meningite. Então, tudo isso na questão da chuva agrava a imunidade dessas pessoas. Então, assim, a gente clama aqui, Wilson, não só a vocês, mas a todos os telespectadores, que a gente possa unir força. E também nós estamos fazendo uma campanha solidária, né? Menos frio e mais amor. Vocês que estiverem em casa, que for passar nas ruas, que vê que tem um agasalho que possa levar para as pessoas em situação de rua, dê, porque nesse período chuvoso, um agasalho faz uma grande diferença na vida de alguém que está nas ruas. Como é que faz para doar? Pode entrar em contato comigo pelo número 98701-1875 ou pode ir nas nossas redes sociais, na página do Movimento, que é Movimento Pop Rua Alagoas. Vocês vão encontrar lá a página do nosso Instagram e tá acionando. E pode ir nos nossos centros pop ou nos nossos abrigos e estar levando. A gente conta nesse momento com vocês. Nós estamos provocando, não é de agora que a gente provoca o poder público, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Prefeitura, o Estado, para que faça. Mas assim, Wilson, tudo isso só se vai se resolver se a gente contar com o apoio de vocês, que a gente sempre conta, e agradecemos à TV Pajuçara, se a gente denunciar esse descaso do município e do estado, porque tá aí o plano Ruas Visível. Enquanto não tiver um plano de ação, de políticas públicas para a população em situação de rua, nada vai melhorar. Tudo só vai continuar assim, o povo querendo vir com internação compulsória, que não vai resolver internação compulsória. O que vai resolver realmente é a gente dar moradia e trabalho para essas pessoas. Muitos aqui têm o cadastro da habitação, mas nenhum deles ainda, poucos foram selecionados para entrar para o sorteio
sorteio que vai ter agora no Santander. Eu acho que a gente conseguiria resolver dando 20% ou 30% dessas cotas habitacionais para essa população. Então seguiremos na luta firme, acreditando que dias melhores de vida virá para a população de rua. Agora, Rafael, antes de você chegar, o pessoal, os moradores aqui falaram com a gente e muitos deles disseram que preferem ficar na rua do que ir para um dos centros. Qual que é o grande problema que se tem no centro? Vocês têm notícias sobre isso? Sim, a gente já teve reuniões, porque assim, muitos centros eles colocam regras que nem na própria casa normal essas pessoas cumpririam. Então assim, lidar com pessoas em situação de rua é lidar com pessoas tentando reconquistar a reinserção dessas pessoas. No meu caso, eu passei 8 anos dentro do albergue, eu também não queria sair das ruas. Mas depois que veio despertar, que eu conheci as políticas públicas de verdade, eu vim sair. Então assim, é um trabalho que se é de formiguinha. Ninguém se tira ninguém da rua de um dia para a noite. Ninguém vai fazer as pessoas em situação de rua perder o hábito que tem nas ruas de um dia para a noite. Então, tudo é uma reeducação. Então, assim, muitos deles não querem porque, assim, as limitações, as alimentações, as regras que são feitas, né? Mas a gente tem conseguido, enquanto movimento, melhorar esses funcionamentos nos abrigos. Porque tem regra. Porque também, se não tiver regra, as coisas ficam soltas. Então, assim, quais as limitações? Muitas das limitações é que, eles não podem, eles têm horário para fumar dentro do abrigo, eles têm horário para fazer higiene pessoal, eles têm o horário da alimentação, eles têm horário para entrar, têm horário para sair. Então, muitos deles querem estar entrando e saindo. E muitas das vezes também, se a gente não facilitar, acaba que dentro dos abrigos terminam sendo pontos de uso de droga e a gente não pode permitir. Então, assim, na Constituição Federal de 88, ela me garante direito, mas também me garante dever. Como cidadão, eu também tenho que cumprir o meu dever para garantir os meus direitos, para ter acesso aos meus direitos. Então, se a gente não tiver limitações de não trabalhar com as regras, aí as coisas extrapolam. E a gente jamais pode deixar que os nossos abrigos também possam vir ser algum ponto de uso ou também deixar que uma pessoa entre com droga para dentro para prejudicar aquele tal. Então, assim, muitas das vezes eles não querem estar, também eles não querem estar porque ninguém não quer mais abrigo. Nós, do Movimento Nacional da População de Rua, nós não lutamos por abrigo, nós lutamos por moradia, o que vai tirar as pessoas da rua, porque o abrigo mantém as pessoas nas mesmas condições. Eu tenho pessoas que estão no abrigo há 10 anos. Eu tenho pessoas como eu, passei 8 anos dentro do abrigo. Então, 8 anos que se passei dentro do abrigo, se eu conseguisse ter reinserido, ganhasse minha casa, eu já tinha saído e teria conseguido uma vida melhor. Como hoje estou à frente do movimento, do mesmo jeito são eles. Eles querem realmente casa. Eles não querem mais abrigo, porque muitas das vezes a assistência social, os abrigos da assistência social têm mantido essas pessoas nas mesmas condições de vida, não tem criado perspectiva. E sem contar, Wilson, que assim, poucos no abrigo conseguem desenvolver um PIA. O que é o PIA? O Plano Individual de Atendimento, que vai ver o que foi que levou aquela pessoa àquela vulnerabilidade social. Como na saúde também faz o PTS, o Projeto Terapêutico Singular. Então assim, hoje a gente também tem uma grande fraqueza nos nossos abrigos, é uma carência de profissionais. É muitas pessoas em situações de rua, para poucos profissionais atender, é muitas pessoas em situação de rua com muitas demandas e pouco. Então assim, há uma carência e uma necessidade de que é uma ampliação de profissionais para a gente poder ofertar um serviço melhor. Mas o movimento vem sempre aí construindo, junto com os órgãos públicos, o Ministério Público, que sempre vem dando atenção, a Defensoria Pública, a DPU, o Ministério Público Federal. E vamos seguir nessa luta, né? Porque estamos aqui e agradecemos à TV Pajuçara por ser esse meio de comunicação, por sempre nos ajudar. Tá certo. Obrigado pelas informações. E isso que a Rafaele falou, viu, Wilson? A gente confirmou aqui com os moradores não quiseram gravar a entrevista, mas todos eles falam exatamente sobre isso. Querer a moradia e não querer estar no centro, porque é um paliativo. Agora a gente vê experiências pelo Brasil aí de, por exemplo, lugar que o uso de drogas, de repente as pessoas desapareceram como se tivesse resolvido o problema e na verdade não se resolve, porque as pessoas não são tragadas pela terra, as pessoas continuam existindo. Volto com você. Perfeito, Leandro. E olha, mais uma vez, a Rafaele Machado, aliás, é uma referência a nível Brasil, viu? Da sua luta, da sua garra. Não é fácil o papel que ela desempenha defendendo. Ela já sentiu na pele isso tudo, passou 8 anos. E aí o relato que ela faz agora dessa radiografia, Leandro, e nós telespectadores, é importantíssimo para que a gente... Porque é muito fácil a gente dizer na nossa casa, tudo bonitinho, certinho, né, confortável. Enfim, porque usa droga. A gente entende que existe lá no meio, tem aquele que usa e tal e tudo mais. Leandro volta daqui a pouquinho, mas a Rafaela está pedindo uma coisa importantíssima. Por que é que essas pessoas já não entram numa ação social
para que tenha como ele pedir, como ele falou aqui, a própria Rafaela falou aqui, entre 20% a 30% dessas pessoas que tenham suas casas no momento que tiver qualquer que seja o cadastro habitacional. Mas acabam sendo esquecidos, ficando invisíveis, só são lembrados quando alguém passa, quando alguém reclama, quando acontece o pior. Então é isso. Vejam que ela fez aqui uma radiografia e sentiu já na pele, já viveu isso. Hoje ela representa essa população que cada vez mais aumenta por falta de atenção mesmo do poder público, de ações sociais e de políticas públicas efetivas. Porque promessas, aí eles já estão acostumados e muitos deles estão na rua exatamente por causa disso. Uma pena, não é?